Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Vou fazer uma proposta que não sei se você vai aceitar. Uma proposta bem difícil, uma pergunta que eu farei, bem difícil, inclusive difícil de ser aceitado. Mas vou ousar ver se você aceita. Quem quer ser da família de Deus, levanta a mão. Difícil essa resposta, né? Você tem certeza que quer? Ótimo. Mas então, qual o critério? Que não é fácil, e eu vou falar porque não é fácil ser da família de Deus, mas pelo menos o desejo todos nós temos, né? Quem quer, levanta a mão. Ótimo. Mas o critério Jesus nos deu no Evangelho. Nós ouvimos que Jesus estava cercado por uma multidão, aí chega alguns e dizem, sua mãe e seus irmãos estão ali e querem te ver. E Jesus não é ignorando Nossa Senhora, nem ignorando aqueles que eram seus familiares, mas Jesus aproveita todas as situações e diz: quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Este é o critério para nós sermos da família de Jesus. Todos nós queremos. Eu falei que era uma proposta difícil, só que você aceitou de imediato. E eu também quero aceitar de imediato. Porém, o que significa este critério que Jesus está dizendo? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. De forma bem resumida, porque claro que nós poderíamos falar aqui horas e horas, dias e dias, pregações e mais pregações, para nós entendermos o que significa ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas, de forma bem resumida, o livro do Provérbios que nós ouvimos nos traz o que significa ouvir e praticar a palavra de Deus. Começa dizendo: o coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. O primeiro critério, dentro dessa realidade, para sermos da família de Jesus, para sermos da família de Deus, ouvindo e praticando a palavra, o primeiro critério é: mesmo que o nosso coração existam as paixões desordenadas, ou seja, as tendências que nós temos, os impulsos pecaminosos que nós temos, a primeira realidade é se deixar conduzir por Deus. Todos nós temos as nossas fraquezas. Aqui o Provérbios dá o exemplo que o coração do rei, e todos nós, povo batizado, é um povo de reis. O coração do rei é como um rio, mas é o Senhor que conduz. Este rio pode ter redemoinhos, este rio pode ter cascatas, este rio pode ter enxurradas, este rio pode ter correntezas, este rio pode ser agitado demais. Mas quando é conduzido pelas mãos de Deus, este é o primeiro critério. Quando o nosso coração, mesmo agitado, mesmo com turbilhões, mesmo muitas vezes feroz, mas se com todas essas realidades
eu aceito voltar, eu aceito ser conduzido por Deus. Muitas vezes eu quero ser conduzido pela minha própria vontade, pelo meu próprio desejo, pelos meus próprios projetos, mas ouvir e praticar a palavra de Deus, ser da família de Deus, a primeira questão é essa: deixar-se conduzir por Deus. E aí eu coloco uma pergunta a você. Você tem se deixado conduzir por Deus? Nas tuas escolhas, nas coisas que você faz, nos sonhos que você tem? Você tem se deixado conduzir por Deus ao perguntar para Ele: Senhor, o que eu faço neste momento? Não é apenas para que Ele te dê a resposta do caminho mais fácil, porque às vezes, por isso nós estamos revestidos de vermelho, às vezes o caminho mais fácil também é o caminho do martírio. A primeira pergunta: você tem se deixado conduzir por Deus, mesmo se o teu coração for um rio extremamente perigoso? O segundo critério, continua o provérbio dizendo: praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Quem ouve a palavra de Deus e coloca-a em prática, quem quer ser da família de Deus, pratica o bem. Porque quanto mais eu pratico o bem, menos eu vou praticar o mal. Quanto mais eu empenho a minha vida fazendo o bem, menos tempo eu terei de fazer o mal, menos tempo eu terei de falar da vida dos outros, menos tempo eu terei de ser injusto, menos tempo eu terei de falar e fazer mal, menos tempo eu terei. Mas muitas vezes nós empenhamos a nossa vida fazendo o mal, e aquela coisa muito da conveniência, é muito mais fácil às vezes ser mal. Não é não. Se você, se eu, se nós praticássemos e ouvíssemos a palavra de Deus, nós seríamos justos, nós seríamos misericordiosos, nós praticaríamos o bem. Sabe a melhor maneira para você lutar contra os males que crescem diante de você? Vença o mal com o bem. Sabe a melhor maneira de você lutar com as tendências muitas vezes difíceis, ruins, pecadoras, enfim, que nós temos no nosso coração? Faça o bem. A melhor maneira de nós lutarmos contra o pecado é fazermos o bem. É fazermos o bem. Eu sei que nós somos propagadores do PHN, por hoje não vou mais pecar, mas não adianta nada eu só lutar em não pecar se eu não pratico o bem para colocar no lugar que estava sendo ocupado pelo meu pecado. O que você tem feito de bem para lutar contra os males que estão à sua frente? Para lutar contra os males que estão no seu coração? Esta é a segunda coisa de quem quer ser da família de Deus: ouvir e praticar a palavra de Deus. Quem quer ser da família de Deus, luta contra os males, praticando o bem. Por isso que o Provérbios vai dizer: praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que todos os sacrifícios. De que adianta fazermos tantos sacrifícios, de fazermos tantas penitências e não sairmos da nossa zona de conforto? Deus quer nos cutucar neste dia, a não deixarmos apenas de lado o mal. Mas o que eu vou colocar no lugar? Eu preciso fazer o bem, porque senão o mal volta. Senão, como a própria palavra no Evangelho de Mateus diz, os espíritos voltam e voltam ainda mais poderosos, porque vai encontrar a casa vazia. Não deixe a sua casa vazia. Pratique o bem, porque este é um exemplo de quem quer fazer parte da família de Deus. E o último, termina o Provérbios dizendo assim: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Quem quer ser da família de Deus, ouve e pratica a palavra de Deus, porque este é o critério. Mas para resumirmos de uma maneira mais simples, para entendermos o que significa ouvir e praticar a palavra de Deus, a primeira coisa: deixar-se conduzir por Deus, como este rio que é o nosso coração. Segunda coisa, não é apenas lutar contra os nossos pecados, contra as nossas tendências, é no lugar deles começar a praticar o bem. Mas de que adianta eu fazer todas essas coisas
e fechar os meus ouvidos ao clamor do pobre, como vai dizer o Provérbios. Criar esta sensibilidade de saber que alguém do meu lado também está necessitado disso. Não sejamos egoístas, irmãos. Olhemos para as pessoas que estão ao nosso lado. Olhemos para aqueles que muitas vezes batem à nossa porta e pedem um prato de comida. Olhemos para aqueles que muitas vezes nós estamos parados no semáforo, por exemplo, e bate no vidro do nosso carro e nós vamos até fingir que não estamos vendo, vamos dar as costas. E não demos desculpa apenas porque é questão de segurança, nós não sabemos o que eles vão pedir. De que maneira que nós lutamos contra o mal? É praticando o bem. Abramos o nosso coração neste dia. Se queremos ser da família de Deus, é preciso acolher todos os que são. E o próprio Jesus nos deixou muito claro que aqueles que são da família dele são os mais pequeninos, são os mais sofredores, são os mais pobres. Que hoje nós possamos ter o coração aberto e perceber: eu faço parte realmente da família de Deus? Se eu faço parte da família de Deus, porque essa foi a pergunta que eu fiz no início e todos vocês levantaram a mão, eu quero. Se fazemos realmente parte da família de Deus, primeira coisa, deixemos-nos conduzir pelas mãos do Senhor, mesmo com as nossas paixões desordenadas. Não lutemos apenas contra o mal, mas pratiquemos o bem no lugar. Pratiquemos o bem e a justiça, como vai dizer. E não fechemos os nossos ouvidos, nem o nosso coração ao clamor do pobre. Porque esta é a única coisa que o Senhor completa dizendo: se eu fecho os meus ouvidos ao clamor dos pobres, quando eu clamar, eu também não serei ouvido. Peçamos a Deus a sensibilidade de querer sim fazer parte da família dele, mas principalmente de querer trilhar um caminho para fazer parte da família dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!